Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar de preços das commodities, em especial soja e milho. Lá em Chicago, um dia positivo para a soja, com ganhos até interessantes aí nos principais vencimentos, ganhos de 2 dígitos nos principais vencimentos. Da mesma forma, o milho também teve um dia positivo para os primeiros contratos, principalmente. Só para a gente ter uma ideia, o maio subiu 14 pontos, e o setembro subiu 10 pontos lá em Chicago para o milho, mas aqui na B3, no finalzinho das negociações, uma pressão aí de queda no preço do milho, e a gente vai falar sobre isso também. E quem nos ajuda a fazer uma retrospectiva do que aconteceu hoje, principalmente traçar tendências aí para o mercado, é o Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios. Está aqui o Cristiano com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho aí de tudo que você apurou do mercado. Conta para mim, vamos começar com Chicago, esse dia positivo para a soja hoje, revertendo um pouquinho da situação que acabou preocupando, levou a soja para baixo dos $14 por bushel. Hoje os primeiros vencimentos voltando para esse patamar acima dos 14. O que aconteceu de diferente no mercado, Cristiano? Muito boa tarde, Alexander. Prazer sempre falar com vocês. Bom, tivemos um mercado refletindo, em nossa opinião, os fundamentos que já estão solidificados no mercado. Nós sabemos que temos aí uma questão de estoques apertados no mundo, que se soma uma demanda firme, apesar de preocupações em relação à China, é uma demanda sim ainda firme, e uma safra brasileira que, apesar de grande, já tem grande parte do seu volume já negociado e uma expectativa de que esse volume continue sendo negociado em velocidade rápida, uma demanda que se mantém constante. Então os fundamentos falaram mais alto, fundos especulativos e operadores em geral voltaram ao lado da compra e novamente fizeram aí com que Chicago voltasse a se posicionar acima dos $14 por bushel nos contratos mais curtos, que é um patamar que hoje, em nossa visão, é um patamar realista para o mercado e que pode ser possivelmente superado a depender do que vem acontecer nesse início da safra americana. Então, digamos assim, voltamos a olhar mais com força aos fundamentos, e os fundamentos seguem nos mostrando que é possível sim essa soja continuar se valorizando lá em Chicago. Está faltando segurança aí em relação ao tamanho da oferta, então, Cristiano. Sim, até mesmo com os relatórios divulgados aí na semana passada, tanto o Conab quanto o USDA se mantendo com uma visão altista para a safra brasileira, em nossa opinião a safra é um pouco menor do que essas expectativas, mas esse volume de diferença ele não vai fazer uma grande diferença no mercado nesse momento. Chicago, é claro, olha muito mais para o mercado norte-americano, e se a gente olhar um histórico breve, né, os Estados Unidos saem aí de estoques acima de 20 milhões de toneladas em 2019 e agora, pouco mais de 2 anos depois, já falamos em estoques abaixo de 4 milhões de toneladas. Então, sem dúvida, são estoques apertados. Como eu falei, a China, com essa redução que trouxeram aí do USDA no consumo total e nas importações, até trouxe alguma expectativa de que essa demanda pode ser menor, mas ainda é uma demanda muito robusta e temos uma safra pela frente nos Estados Unidos que está em fase inicial, não sabemos quanto grão sairá de lá, então eu acho que é justificável sim a gente ter uma visão ainda positiva, ainda com suporte firme para o mercado em Chicago. O importante é que com as contas que a gente consegue fazer nesse momento de área que eles estão prevendo e com uma boa produtividade, sem grandes interferências de clima, ainda assim a gente tem um volume disponível de soja americana que não fecha, né, Cristiano? Isso ainda dá segurança para preços, pelo menos, firmes em Chicago. Sim, realmente se tivermos uma safra ótima por lá, ainda dificilmente eles colherão mais que 120 milhões de toneladas, então é um volume expressivo, sim, porém não é nada que venha a mudar completamente um quadro já muito apertado. É só lembrar, como eu falei antes, que passamos de estoques aí muito firmes nos últimos 2 anos, lá nos Estados Unidos especialmente,
que tinha uma demanda depreciada em função do aquecimento da guerra comercial, e agora com essas vendas bem robustas que eles tiveram, já tem praticamente aí mais de 95% do volume exportável deles já negociado da safra passada, tem pouca soja lá para ser negociada ainda. A safra brasileira entra firme, mas é uma safra que será absorvida, e a safra do terceiro maior produtor, que é a Argentina, sofreu perdas interessantes, começaram uma safra com expectativas aí de até produzir pouco mais de 50 milhões de toneladas, agora já se fala em 43 milhões de toneladas para a Argentina, especialmente os órgãos locais, né? Então não podemos dizer que temos uma super oferta, temos uma oferta firme, mas que encontra uma demanda ainda mais firme, o que sim justifica os preços atuais da CBOT. Pois é, e você falou de demanda agora e citou lá, né, informações do último relatório, dando a entender que pode ter um arrefecimento aí dessa demanda. Mas qual que é a sua visão, Cristiano? O que pode acontecer em relação à demanda chinesa? E realmente a China está comprando menos? Não vejo isso como um movimento sólido, viu, Alexander? Realmente houve essa redução no último relatório, uma queda de 2 milhões de toneladas no consumo e, consequentemente, na importação chinesa, mas não vejo esse movimento como sólido. Para 2021, os asiáticos devem continuar aí com compras robustas, vão continuar originando muito aqui no Brasil. Os compromissos de exportação da nossa soja já ultrapassam 50 milhões de toneladas nesse momento. É um volume quase 50% maior que no mesmo período do ano passado. Então, eu não vejo riscos iminentes para a demanda global puxada pela demanda da China. Então, claro, existem aí comentários sobre uma volta, um reaquecimento da peste suína africana, mas mesmo no auge da peste suína africana, lá em 2018, início de 2019, a gente não viu a demanda cair de forma tão acentuada como foi o desastre com o rebanho suíno do país. Então, não acredito que isso venha acontecer novamente nesse ano, já que a doença é mais conhecida nesse momento, já existem formas de controle melhor, o rigor sanitário chinês também aumentou, então eu não vejo que a China continuará perdendo demanda. É claro que os preços já se tornam, já estão em outros patamares, os preços acabam tendenciando um racionamento da demanda, mas acredito que os preços terão que subir ainda mais para que isso se concretize com mais intensidade, que a demanda realmente comece a ser racionada com maior intensidade. Quando a gente analisa só os preços nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma diferença do primeiro contrato, que é o maio, para o contrato novembro, que é a referência para os americanos, de negociação para os americanos. Você vê essa possibilidade de alinhamento desses números? A tendência é subir, é que novembro suba ou que maio retraia, Cristiano? Não, hoje eu vejo mais esse mercado de longo prazo vindo buscar os preços atuais, já que a gente tem, olhando aí a relação estoque-consumo, principalmente nos Estados Unidos, se são justificados sim os valores atuais do contrato maio. Então eu vejo muito mais os contratos mais longos virem buscar os atuais patamares do que o contrário. E também aqui, como você falou, a situação de Chicago é um pouco diferente da nossa, já que no Brasil nós temos os prêmios de exportação voltando a se reaquecer nas últimas semanas e especialmente para o segundo semestre a gente já vê prêmios ainda mais fortes e que vão dar mais sustentação aos preços aos produtores brasileiros. Se existe um risco maior para o preço em real aqui no Brasil, um risco maior para o produtor brasileiro, esse risco está concentrado no câmbio ainda, mas mesmo o câmbio é uma variável que eu não tenho uma visão muito baixista para o curto prazo, já que vejo ainda uma situação muito delicada aqui no Brasil na questão fiscal. Até hoje vieram notícias um pouco mais animadoras em relação à vacinação, por exemplo. Acredito que a vacinação é ponto crucial para o reaquecimento da economia brasileira e que possa puxar resultados melhores para a PIB e a atividade econômica em geral e que possa incentivar uma valorização do real, mas acho que isso ainda não ganhará um ritmo muito forte, especialmente nos meses mais curtos, nos próximos meses. Então o produtor brasileiro, de certa forma, deve sim ter um mercado ainda firme para a sua soja e com 2022 ainda bastante promissor. Muito bem.
É importante essa sua análise, mas a gente tem informações recentes aí que mudam um pouquinho do cenário da oferta, principalmente no Brasil. A própria Conab revisou para cima os seus números, né, de produção de soja, e temos aí essa novidade de redução do esmagamento para a produção de óleo, do biodiesel no caso, de 13% para 10%. Na prática, né, ou pelo menos na teoria, né, Cristiano, isso significa mais soja disponível lá na frente. Como é que você avalia isso? E você mesmo falou que nesse momento existe um movimento de valorização dos prêmios. Isso pode ser interrompido por essa perspectiva ou não? Tem demanda para absorver esse possível aumento de oferta? Olha, eu não vejo com bons olhos essa mudança, né, na mistura de biodiesel aqui no país, especialmente porque é uma mudança de regra em meio a um jogo já iniciado. Então, mas vejo que esse problema ele se concentrará, será mais grave, mais danoso à cadeia industrial e também à cadeia de consumo de farelo, porque já que não teremos esse esmagamento para a produção do óleo, e, consequentemente, depois produção de biodiesel, a cadeia do farelo também pode perder disponibilidade, e isso pode afetar preços e agravar a situação de margens dos setores consumidores, especialmente aves e suínos, por exemplo, que já estão tendo que arcar com preços bastante altos na questão do milho, né? Mas pensando no produtor, pensando na ponta produtora, acredito que esses 3 milhões de toneladas aí que podem voltar ao mercado, né, de grão, que podem ser adicionados, não esmagados, eles devem sim ser absorvidos pelas exportações, e o Brasil passa por uma projeção de estoques bem apertados. Então, esses estoques, mesmo com esses 3 milhões, parte deles, ou a totalidade deles, devem ser rapidamente absorvidos pela exportação, e o Brasil seguirá novamente com uma situação de estoques apertados ainda. Muito bem. Ok, analisamos soja em Chicago. E o milho em Chicago, Cristiano? Me parece que ele está no olho do furacão agora. Olha, Alexander, eu sou mais altista ainda para milho em Chicago. A gente já vinha com esse posicionamento que o mercado devia buscar a casa dos $6 por bushel, dentro de uma visão de que hoje os estoques são apertados. O USDA confirmou novamente estoques bem apertados mundialmente e nos Estados Unidos, e a gente vê ainda que esses estoques devem ficar ainda mais apertados. Os Estados Unidos têm potencial para adicionar mais consumo interno, mais exportações. Acredito que a safra brasileira, em 109 milhões de toneladas, é uma safra, uma produção acima do que se concretizará. É claro que a gente não torce por falta de chuvas, o produtor precisa dessas chuvas nesses próximos dias. Os próximos 15, 20 dias serão totalmente cruciais para a produção, mas hoje, pelo atraso no plantio e pelas previsões que não se mostram tão animadoras para algumas partes do país, acredito que uma safra entre 105 a 106 milhões de toneladas ela é mais justificável. Também a Argentina tem potencial para novas perdas. Hoje o USDA fala em 47 milhões de toneladas, mas os departamentos locais lá da Argentina falam uma safra menor, na casa de 45 milhões. E o USDA ainda também não colocou todo o potencial importador da China em seu último relatório. Seguem falando em 24 milhões de toneladas, sendo que só dos Estados Unidos já foram comprados quase esse volume, e a China também importou grandes volumes da Ucrânia. Então, a gente vê que esses estoques podem sim ficar mais apertados. Hoje a relação consumo, estoque-consumo, já se aproxima muito do que observamos lá no final de 2012, início de 2013, ano da grande seca nos Estados Unidos. Então a gente acredita que sim, o milho ainda tem potencial para altas mais robustas lá em Chicago. Podemos sim superar essa casa dos $6 por bushel, já que a relação estoque-consumo justifica isso, mesmo dentro dos atuais patamares. Se tivermos ainda novas reduções nos estoques, o que é esperado, aí a situação se agrava ainda mais. Muito bem. Agora eu queria que a gente colocasse aqui, vou pedir para o Matheus, o nosso editor, colocar na tela um pouquinho da movimentação na B3, do milho hoje, né? A gente teve, Cristiano, uma queda muito forte aí para os primeiros vencimentos, principalmente, né? O maio perdeu 3,27% aí e o julho 3,36%.
inclusive quase perdendo aí os 3 dígitos do primeiro vencimento. O que aconteceu, hein, Cristiano? O que mudou? O mercado estava bem animado ali com aquela perspectiva de milho acima do 100 e agora está voltando atrás, por quê? Olha, Alexander, é difícil cravar o motivo exato do que aconteceu, mas a gente vê que o mercado estava ficando um pouco esticado demais em relação também ao mercado físico. Hoje, o dia começou com novas altas robustas, o contrato maio superou a casa dos R$ 105, e a gente viu que isso estava ficando um pouco esticado, o base estava muito longo já. Então, é um movimento, voltou-se aí a um movimento forte no lado da venda, uma realização. Então, o mercado recuou rapidamente. Fala-se aí de uma melhora climática, mas as atualizações dessa tarde ainda não mostram uma melhora significativa nas perspectivas de chuvas para os próximos dias. Esse é um fator crucial aqui para a nossa bolsa nesse momento, já que, como eu falei antes, estamos aí em plena safrinha, né? E as chuvas logo aqui no Centro-Oeste vão se encerrar, então a janela de chuvas daqui em diante, especialmente nesse final de abril, será crucial para a definição do potencial produtivo. Então, vejo muito mais como um movimento de liquidação, de realização, diante do esticamento que o mercado teve mais cedo e nos últimos dias, lembrando que foram 4 sessões aí de altas bastante rápidas na BMF, então vejo muito mais um movimento especulativo, teórico, de realização, do que uma mudança significativa nos fundamentos do mercado para explicar essa movimentação da B3 hoje. Consequentemente, dá para dizer que o preço ainda é mais ou menos esse, na casa dos R$ 100? Para o contrato maio, sim. Vejo que esse preço é justificável diante das incertezas que ainda estão presentes sobre a oferta de milho aqui no Brasil. E você mesmo já falou anteriormente que não acredita no cumprimento das projeções iniciais, né, de produção de milho no Brasil. Vocês trabalham com que número aí, Cristiano? Hoje a gente fala em algo em torno de 105,5 até 106 milhões de toneladas, o que seria aí de 3 a 3,5 abaixo de Conab e USDA hoje, né? Isso faz falta no que diz respeito à formação de preço e atendimento de demanda? Faz sim, Alexander, porque hoje a gente tem uma situação de estoques apertados, né? Se a gente pensar que importações, por mais otimistas que sejam, não chegam nessa casa dessa diferença, né? Então, realmente, num momento de estoques apertados, 3, 4 milhões de toneladas fazem uma diferença importante. E é claro que a gente não pode... Esse é um número ainda conservador, né? Já que o plantio ficou muito atrasado. Posso garantir que é o plantio mais atrasado do milho que já registramos na história da safrinha. Aqui para o Centro-Oeste brasileiro, mais de 50% da safrinha é plantada em março. Isso não é normal. Então, realmente o risco é de perdas ainda mais significativas. Até porque o milho, diferente da soja, se ele tem uma falta de chuva num momento específico, que é ali no início do reprodutivo, ele pode sim ter uma queda muito mais abrupta de produção dentro de uma janela de falta de chuvas muito curtas, né? Então, o que o mercado precifica também é o risco das perdas serem muito mais acentuadas do que somente essa diferença entre o nosso número hoje e o número do USDA, por exemplo. Quer dizer, ainda é muito cedo para cravar qual que é o número final aí de produção e, consequentemente, de preço para o milho. Com certeza, porque, como eu falei, né, esse plantio muito atrasado, hoje estamos em 14 de abril, tem lavouras que não completaram 30 dias ainda, então realmente está bastante cedo para se afirmar qual é o tamanho da safra que vem. É claro que os investimentos sempre crescem, o potencial produtivo, o potencial de produtividade, ele é melhorado a cada ano, mas realmente pensando em safrinha, nós somos muito, muito dependentes do clima, especialmente na porção centro e norte do país. Então, por mais que os investimentos sejam sólidos, o produtor teve capital para investir nessa lavoura de milho, isso já em função dos preços, em função até dos preços da soja, mas mesmo assim, clima para a safrinha é algo que afeta totalmente o potencial de produção, né? Muito bem. Agora vamos para as informações práticas para o produtor. Que momento é esse? No caso da soja, é hora de negociar? Olha, Alexander, para a soja disponível, né, pensando na soja 2021, grande parte dos produtores já tem o maior percentual da sua safra já negociado, um grande percentual da sua safra já negociado. Eu diria hoje que é um momento ainda de cautela, um momento de se pensar bem em novas comercializações.
claro, acompanhando a necessidade de caixa, o fluxo de caixa, mas vejo que novas negociações podem ser feitas mediante a necessidade ou mediante também algumas proteções acessórias que não o tirem do mercado. Para 2022, o mercado já subiu bastante nos últimos dias, mas como eu falei lá no início, acredito ainda num mercado bastante firme. É claro que essas são perspectivas que mudam a todo momento, né? Mas não diria que é um momento já de correr as vendas. Claro, vai de caso a caso, tem que pensar na estratégia como um todo, pensar em segurança. Os preços para 2022 já são interessantes, sim, a relação de troca ainda é favorável, mesmo com a alta gigantesca que tivemos nos insumos, especialmente fertilizantes, mas eu diria que é um momento de se pensar bem em novas vendas. No caso do milho, as vendas estão muito abaixo, né, do que em outros anos, mas ainda é uma safra que está em aberto, o produtor ainda não tem a convicção de quanto irá produzir, então para o milho, vamos dizer assim, essas estratégias acessórias são ainda mais disponíveis, já que a gente tem uma bolsa brasileira com boa liquidez, então eu pensaria em... a comercialização hoje ela teria que vir casada com alguma estratégia para que ou proteja de movimentações ou te mantenha no mercado, já que o mercado ainda é promissor, já que as chuvas ainda podem decepcionar e colocar o milho em novos patamares recordes daqui para frente. Ou mercado futuro ou contrato de opção? Sim, exatamente. Teria que trabalhar alguma estratégia nesse sentido para se proteger ou até mesmo buscar a continuidade da participação no mercado, né? Boa, Cristiano. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Valeu, Alexandre, um prazer participar sempre com vocês. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí Cristiano Palavro, Pátria Agronegócios, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo todos os cenários aí em relação à precificação dos produtos como soja e milho. Para a soja, a tendência ainda é positiva, o viés é positivo. Olhando basicamente para os Estados Unidos, a gente tem uma condição ainda de muita incerteza em relação à próxima safra, casado com uma oferta já bastante restrita aí da produção americana da última safra, dessa safra que ainda está sendo negociada. Ou seja, a gente tem uma oferta total restrita ainda nos Estados Unidos, o que garante uma certa firmeza para os preços lá em Chicago. No Brasil, a atenção se volta para essa questão do aumento da oferta disponível, né, no mercado interno, em função das últimas correções, em função dos últimos acontecimentos, como a questão aí do biodiesel. No entanto, o Cristiano, ele é otimista em relação à demanda, ele acha que a demanda vai absorver toda essa oferta a mais que foi colocada à disposição, seja agora para os próximos meses, ou seja para o segundo semestre, e que isso vai manter os preços em níveis elevados ainda aqui no Brasil. Em termos de participar ou não do mercado, o Cristiano acha que para a safra nova ainda dá para esperar um pouquinho mais antes de começar. Tem todo o mercado do clima lá nos Estados Unidos dando oportunidade para se negociar safra nova, e para a safra velha, a safra que, aliás, está sendo colhida nesse momento e negociada nesse momento, ainda tem um prazo também para se negociar, afinal de contas, tem toda aí a demanda internacional e a disputa no mercado interno pelo produto brasileiro, que pode dar uma certa segurança e firmeza para os preços. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem para maio $14,10 por bushel, isso a soja voltando para o patamar dos $14 por tanto, alta de 20,5 pontos. Para julho, $14,02 por bushel, 17,5 pontos de alta. Para setembro, $12,96, alta de 12 pontos mais 75, a mesma alta para novembro, que fechou a $12,64 por bushel. Para o milho, para maio, alta de 14 pontos, quase lá nos $6 por bushel, 5,94. Para julho, $5,79 por bushel, alta de 13 pontos. Para setembro, $5,28, alta de 10 pontos mais 25. Para dezembro, $5,11 por bushel, uma alta de 7 pontos. E para o trigo,
Alta também expressiva aí, maio 6 dólares e 48 centes por bushel, 18 pontos mais 25 de elevação. Julho 6 dólares e 50 centes por bushel, 16,75 de alta. Setembro 6 dólares e 52, alta de 17 pontos. E o dezembro 6 dólares e 57 centes por bushel, uma alta de 17 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.